Homem-Aranha 4 de Tom Holland é um dos filmes que vai entrar em produção ainda esse ano de 2025. Até o momento, pouca coisa foi divulgada oficialmente sobre essa sequência. No entanto, quando a gente vai para a área dos vazamentos, aí a coisa é bem diferente. Cada vez mais tem aparecido detalhes sobre esse quarto filme do Cabeça de Teia, e a última novidade é que ele vai estar diretamente conectado com Avengers Doomsday e Vingadores Guerras Secretas. Isso já era meio que esperado, levando em conta que o Homem-Aranha 4 chegará aos cinemas no meio desses dois filmes dos Vingadores. Mas a grande novidade de agora é que essas três produções podem funcionar até mesmo como um tipo de trilogia. Pois é, isso mesmo, parece que as histórias vão estar diretamente conectadas, com o Homem-Aranha sendo a ponte de tudo. Eu sei que você ficou curioso para saber mais detalhes sobre tudo isso, então a gente vai ver tudo isso agora. Já chega então nesse vídeo deixando o seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelaz e vamos junto para mais um vídeo. Não é novidade pra ninguém que o Homem-Aranha possui uma importância gigantesca dentro do UCM. Desde que ele apareceu pela primeira vez lá em Guerra Civil, o personagem vem marcando presença nos principais filmes da Marvel. Sem falar que geralmente ele tem um papel bem importante, mesmo nas vezes em que ele não aparece, como foi lá em Ultimato, quando uma das coisas que incentivou Tony Stark a resolver a viagem no tempo foi justamente o seu sentimento de culpa pela morte do Peter. É sério, até hoje eu ainda não superei aquela morte do Peter nas mãos do Tony Stark, ele virando poeira, o Tony não acreditando que tá rolando. Aquela cena é triste demais, velho. Sumiu! E agora, com a chegada dessa saga do multiverso, era óbvio que o Homem-Aranha ia crescer ainda mais o seu nível de importância. Até porque ele é um dos personagens que possui as melhores histórias quando se trata de realidades alternativas. Eu, pelo menos, não tô me lembrando agora de um outro personagem que tenha tanta variante como o Homem-Aranha. Véi, tem até o Porco-Aranha no negócio. Porco-aranha, pouco porco e mais aranha. É claro que o lançamento de No Way Home aumentou ainda mais a nossa impressão de que o Homem-Aranha teria uma importância maior nessas histórias de multiverso, já que nesse filme a gente vê vilões de outras realidades indo parar na Terra 616. Não só isso, mas as próprias versões antigas do Homem-Aranha de Tobey Maguire e de Andrew Garfield marcam presença no filme. Isso fez com que a gente imaginasse que o Homem-Aranha dentro dessa saga seria o centro de tudo, mais ou menos com o que foi com o Homem de Ferro dentro da saga do infinito. Só que aí que tá, o Homem-Aranha 3, né, o No Way Home, foi lançado já há um baita de um tempo e desde lá o Homem-Aranha não apareceu mais em nenhuma outra produção. E tipo, o máximo que a gente teve foi até que rolou recentemente lá na série do Demolidor, que a gente teve uma menção dele. E tipo, foi só isso. É só isso! Tanto é que agora a pergunta que fica é: cadê o Miranha? Como é que um personagem que aparecia em literalmente quase que todo o filme fica agora 3, 4 anos sem aparecer em nenhuma outra produção? Tipo, não faz sentido algo desse tipo tá rolando. Algumas pessoas podem dizer que tem algo a ver com a treta que rola nos bastidores entre a Sony e a Marvel, que divide os direitos do Homem-Aranha. Eu até acredito que realmente tem um pouco disso dentro da jogada, mas eu acredito que o principal motivo ainda seja esse negócio da confusão que tá rolando dentro da própria Marvel Studios. Pois é, a Marvel tá uma bagunça nesses últimos anos e a gente vê isso pelos próprios anúncios que eles ficam fazendo, toda vez mudando os planos e tudo mais. Talvez os executivos estejam tentando primeiro ajeitar as coisas antes de voltar a inserir o Cabeça de Teia, até para essa fase ruim do estúdio não cair em cima dele também. Mas a boa notícia pra gente é que, pelo visto, as coisas finalmente se alinharam e agora a Marvel parece ter um plano bem definido pro Homem-Aranha. E a melhor parte é que esse plano estaria diretamente ligado ao próximo dos filmes dos Vingadores. E a fonte dessa notícia é o insider Daniel RPK, que, para você que já acompanha aqui o canal, sabe muito bem que ele é uma das principais fontes extraoficiais de notícias que acabam rodando o universo Marvel. Dessa vez, o insider teria revelado para os seus assinantes que Homem-Aranha 4 será uma sequência direta de Avengers Doomsday. Ai, Eric, mas é claro, velho, você é muito burro, o Homem-Aranha vai vir depois do Avengers Doomsday. É claro que é uma sequência. Tipo, você nem tá completamente enganado ao falar isso. Só que, meu, partindo desse ponto, então, já que a gente tá trabalhando em um universo compartilhado de filmes, todo filme seguinte é a continuação do anterior. Todo filme é uma sequência, porra. Só que no caso dessa notícia do Daniel RPK, o negócio é muito mais conectado do que parece. Segundo ele, Avengers Doomsday, Spider-Man 4 e Guerras Secretas funcionariam meio que como uma trilogia, como
como um filme sendo importante para o que veremos no próximo. Ou seja, para você entender o que vai rolar no Homem-Aranha 4, você tem que ver o Avengers Doomsday. E se por acaso você não vê o Avengers Doomsday e nem o Homem-Aranha 4, no Guerras Secretas você vai ficar mais perdido que segue um tiroteio. Tipo, dá até pra gente comparar com o que rolou lá atrás em Vingadores de Guerra Infinita. Eu digo isso porque nesse filme, os heróis mais poderosos da Terra estão separados e o motivo disso foi mostrado em Capitão América Guerra Civil. Então quem não viu esse outro filme na época deve ter ficado um pouco confuso no começo. Tudo bem que pra mim existe uma grande diferença, afinal Vingadores de Guerra Infinita, o Guerra Civil e o Ultimato, eles até poderiam ser considerados uma trilogia. Eu tô dizendo isso porque os 3 filmes foram dirigidos pelos irmãos Russo e eles se completam muito bem. Só que eles não seguem uma linha direta como a maioria das trilogias, né? Não vem Guerra Civil, aí depois vem Guerra Infinita e aí depois vem o Ultimato. Não é assim que funciona. Tem o Thor Ragnarok, tem vários outros filmes no meio, entendeu? Mas faz sentido considerar eles uma trilogia porque os irmãos Russo que dirigiram eles 3. Já o Homem-Aranha 4, o diretor escolhido foi o Daniel Cretton, que não está envolvido nos filmes dos Vingadores. Na verdade, ele até tinha sido anunciado como diretor de Vingadores 5 lá na época em que o Kang seria o vilão, mas com as mudanças de planos e a chegada dos irmãos Russo, ele foi retirado da produção. E para compensar ele, né, a Marvel acabou dando a opção dele estar dirigindo o 4º filme do Miranha. E tipo, pra alguém que só dirigiu o filme do Shang-Chi, eu acho que ele saiu ganhando, hein? Eu acho que essa foi uma bela vitória. Mas ok, galera, eu acho que a questão que não quer calar agora é se o Homem-Aranha 4, o Guerras Secretas e o Doomsday vão funcionar como uma trilogia, qual vai ser a trama que a gente vai ter no Homem-Aranha 4 para conectar tudo isso? Afinal, até o momento, ainda não ficou completamente claro se esse próximo filme do Cabeça de Teia vai mesmo manter essa pegada multiversal ou se vai ser algo mais urbano. O que a gente sabia antes é que a Marvel queria ir por essa linha mais pé no chão, conectando a trama com a nova série do Demolidor, aonde vemos o Rei do Crime se tornando prefeito de Nova York. Só que já que existe essa ligação com o filme dos Vingadores, a possibilidade disso rolar tá cada vez menor. Até pegando algumas artes conceituais que vazaram recentemente, confirmando a introdução do mundo bélico no meio disso tudo, assim como é nos quadrinhos, se Avengers Doomsday realmente terminar com o Doutor Destino se tornando o Deus Imperador Destino e criando o Battle-World, não tem como esse filme seguinte contar uma história que fuja disso. É até interessante ressaltar que nas HQs das Guerras Secretas, a maior parte das pessoas que vivem dentro do mundo bélico não tem lembranças do que aconteceu antes delas pararem ali. Tudo bem que existem sim alguns personagens que se lembram do mundo antes do mundo bélico acontecer, e um desses personagens, é claro, é o nosso querido Miranha. Então é possível que nesse novo filme a gente veja o Peter reunindo uma nova equipe e que essa equipe seja responsável por tentar resolver tudo que vai acontecer em Guerras Secretas. Se for o caso, Homem-Aranha 4 pode ter várias participações especiais, e eu nem tô me referindo apenas a trazer personagens antigos como foi em No Way Home ou em Deadpool e Wolverine. Na verdade, a gente poderia ter a introdução de um novo elenco que vai ser mantido para depois das Guerras Secretas. Eu digo isso porque recentemente surgiu a notícia pelo portal Deadline que a atriz Sadie Sink entrou para o elenco do Homem-Aranha 4. E o mais interessante é que essa mesma atriz estava sendo cogitada, né? Tinha alguns rumores circulando envolvendo o nome dela, falando que na verdade ela seria a Jean Grey lá dos X-Men, do novo reboot que vai surgir. Então será que a gente poderia ver isso acontecendo em Homem-Aranha 4, com o Peter se encontrando com os mutantes dentro do mundo bélico? E bom, até esse ponto eu não sei se seria uma boa, até porque tipo, eu acho que fugiria muito do que a gente está acostumado com as histórias do Cabeça de Teia. Mas é aquela coisa, com o multiverso, tudo é possível, a parada é outra. Quem sabe talvez essa atriz poderia ser até mesmo a nova Mary Jane, quem sabe? A gente sabe que dentro do MCU, esse papel da MJ, ela pertence a Zendaya, mas como eu disse, a gente tá falando de multiverso, tudo é possível, versões alternativas. E se por acaso essa nova atriz não esteja interpretando a Mary Jane, ela pode estar interpretando talvez um outro par romântico do Homem-Aranha. Por ela ser ruiva, a gente automaticamente liga ela a Mary Jane, mas nada impede que a atriz pinte o seu cabelo para dar vida a uma outra personagem. Isso inclusive já até aconteceu antes com as atrizes que interpretaram a Gwen Stacy dentro dos filmes do Homem-Aranha. Então realmente não dá pra gente vir aqui e bater o martelo sobre quem essa atriz vai ser. É claro que se fosse pra apostar, eu diria que esse filme realmente vai conectar com o multiverso
multiverso e vai ter sim conexões com Avengers Doomsday e Guerras Secretas. Pelo visto, o que tá rolando sobre as notícias que estão saindo, isso parece ser o mais provável. Tá, mas agora eu quero saber de você. E aí, você curte essa ideia do Homem-Aranha 4 tá junto com o Doomsday e com Guerras Secretas, bem no meio deles, conectando os dois filmes? Ou você prefere que o filme seja mais urbano? Deixa todas as suas opiniões e suas teorias sobre isso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Não sai desse vídeo antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!